Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu creio que hoje Deus fará maravilhas. Hoje em dia tem sido tão difícil a gente encontrar uma palavra boa, muitas vezes a gente perde tanto tempo nas redes sociais e muitas vezes procurando nos lugares errados. Mas eu quero que esse lugar aqui seja um lugar sadio, um lugar onde você realmente vai aprender a palavra de Deus, sem falar de religião, sem falar de placa de igreja. Eu quero apresentar a você somente o Evangelho, a mensagem de salvação. E é por isso que eu vejo aqui tantos milagres, irmãos, porque tudo que eu faço é para a glória de Deus. Eu não sou nada, eu sou falho, eu sou limitado. E eu sei também que se não fosse com a ajuda de vocês, tantas pessoas não seriam alcançadas. Por isso, minha gratidão a cada um de vocês que tem compartilhado, que tem enviado essas orações nos grupos de WhatsApp. Esses dias mesmo, uma mulher chegou para mim e falou: pastor, antes de eu ouvir a oração, assim que você manda o link para mim, eu já compartilho nos meus grupos de WhatsApp tudo. E depois que eu vou ouvir com calma a oração, eu fiquei tão feliz porque eu sei que essa obra não é minha. É somente com a ajuda de vocês que nós vamos chegar muito mais longe e fazer a obra de Deus. Amém? Irmãos, eu estava aqui orando antes de gravar esse vídeo e eu comecei a pensar, quantas vezes a gente se decepciona com Deus? Quantas vezes a gente fica frustrado? A gente fica como aqueles filhos birrentos, mimados, e a gente fala assim: agora eu não vou nem orar mais, porque Deus não fez o que eu pedi, eu tive fé, eu confiei e não aconteceu. Irmãos, muitas vezes a gente se decepciona por dois motivos. Primeiro, porque a gente fica naquela expectativa de que alguém vai fazer alguma coisa que ela nem prometeu. Essa é a primeira frustração. Ou então a gente se decepciona porque a gente confia numa pessoa, só que a gente ainda não conhece aquela pessoa o bastante, o suficiente, e a gente fica esperando que ela tomasse uma atitude diferente. E da mesma forma é assim com Deus. Muitas vezes a gente se decepciona porque Deus não atende a nossa oração do nosso jeito, no nosso tempo, ou porque nós não conhecemos Deus o bastante. E é somente ao longo da caminhada que nós vamos conhecendo mais ao Senhor. É por isso que a Bíblia diz que a gente não deve parar de conhecer mais e mais a Deus. Então, irmãos, eu vou trazer aqui dois exemplos de homens de Deus, mas que em algum momento eles se frustraram. E você vai reparar que, nos dois casos, Deus falou com ele de uma forma sábia, de uma forma tranquila e amorosa. Porque Deus, ele sabe que nós estamos nesse processo. E muitas vezes a gente se frustra, é muito difícil conduzir a nossa vida cristã. Muitas vezes a gente não sabe se realmente nossas orações estão valendo ou não. Mas eu quero te dizer, ainda que você não tenha todas as respostas, continue caminhando, amém? Não pare de ouvir a oração da manhã, de orar na sua casa, ler a Bíblia. Você está num processo e Deus sabe muito bem disso. E Ele quer abrir os seus olhos cada vez mais. E eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui diferente, aprendendo um pouco mais de quem é Deus e como Ele trabalha, amém? Glória a Deus. Eu só peço uma coisa aqui, clique nesse botão inscrever-se, porque nós já vamos começar a mensagem. Do lado vai aparecer um sininho, ative o sininho da notificação e selecione a opção todas, para você não ficar de fora de nenhum vídeo que eu colocar, tá certo? Irmãos, o primeiro exemplo que eu quero contar aqui, que eu estava pensando, foi sobre o profeta Jonas. Jonas era um homem de Deus, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, de que ele era um homem insensível, um homem desobediente, e realmente ele foi isso durante um período da sua vida, mas eu não creio que ele era sempre assim. E tudo começou quando um dia Deus falou para Jonas: Jonas, eu quero que você vá numa cidade chamada Nínive e você vai pregar para aquelas pessoas lá. Só que, irmãos, Nínive para Jonas era o pesadelo, porque Jonas, ele havia perdido seus pais, o seu próprio povo, para os ninivitas, que era um povo muito cruel, muito maldoso. Então Jonas, ele não quis fazer a vontade de Deus e ele foi na direção oposta ao que Deus havia pedido. E ele então foi para uma cidade chamada Tarsis e ele entrou dentro de um barco e ele ficou lá dormindo na parte de baixo. Só que de repente veio uma tempestade e então os marinheiros se desesperaram e eles entenderam que aquilo era um aviso de Deus, alguma coisa que estava deixando Deus nervoso e irado. E essa muitas vezes era a crença das pessoas. Eles achavam que os fenômenos da natureza eram uma forma de Deus demonstrar a sua raiva, a sua indignação. E foi então que eles lançaram a sorte para tentar saber quem estava fazendo alguma coisa errada. E então caiu sobre Jonas. Irmãos, muitas vezes nós cristãos fazemos coisas erradas e achamos que aquilo vai passar batido, que nada vai acontecer.
Só que aquela tempestade foi Jonas quem causou. Então aqueles homens jogaram Jonas no mar e a misericórdia de Deus alcançou aquele homem. E então um grande peixe pegou ele e ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. E naquele momento ele quase morreu. Ele mesmo faz a oração que você pode ler em Jonas capítulo 2 na Bíblia. E ali ele fala que as algas marinhas enrolaram-se no seu pescoço e a sepultura estava preparada diante dele. Até que Deus ouviu o seu clamor, o seu arrependimento, e o peixe cuspiu ele de volta na areia da praia, e ele então foi cumprir o chamado de Deus. E a Bíblia diz que em apenas um dia ele pregou em toda aquela cidade. Ou seja, ele pregou correndo, ele não queria que aquelas pessoas se arrependessem. E ele disse: olha, o aviso de Deus está dado, vocês serão condenados porque vocês pecaram diante de Deus. E agora vocês vão sofrer o castigo, a não ser que vocês se arrependam. Esta era a mensagem. E então a Bíblia diz que ele terminou de pregar e ele subiu no alto monte e ficou olhando lá do alto a cidade para ver o castigo de Deus sobre aquele lugar. Só que, irmãos, tem um porém. A Bíblia diz que todos os moradores daquela cidade se arrependeram profundamente. O governante daquele lugar, ele decidiu fazer um jejum e ele fez todo mundo jejuar, inclusive os animais. Tamanho foi o arrependimento e o temor a Deus. E então Deus, ele não castigou aquele povo. E você deve estar pensando aqui, nossa, Jonas deve ter ficado muito feliz, né? Porque aquele povo se arrependeu. Imagina ele sofrer o castigo. E só que não, irmãos. Só que não. Jonas, ele ficou tremendamente decepcionado com Deus. E ele falou: Senhor, eu prefiro a morte do que ver esse povo aí sendo perdoado. Irmãos, muitas vezes nós podemos cair nesse erro. Nós podemos querer que a outra pessoa pague até o último centavo, pague por tudo que ela fez. Só que, irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele não resiste a um coração quebrantado, um coração arrependido. E quando ele percebeu que aquele povo se arrependeu verdadeiramente, Deus demonstrou compaixão e misericórdia. Então a decepção de Jonas foi com Deus porque ele queria que Deus agisse de uma forma diferente. E da mesma forma, ele não conhecia Deus como ele deveria. Ele não sabia que Deus era compassivo daquele jeito. Irmãos, muitas vezes a gente olha as pessoas más neste mundo e a gente fica pensando, por que eles não pagam pelo que eles fizeram? Irmãos, Deus, ele dá tempo para as pessoas se arrependerem. E se a pessoa não se arrepender, é claro, ela vai sofrer a condenação eterna no inferno, longe de Deus. Mas Deus sempre dá tempo, porque Ele prefere a compaixão do que a condenação. Amém? E um outro exemplo que eu queria contar para vocês é o exemplo de Moisés. Moisés, ele era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele foi o homem mais manso de toda a terra. Era um homem extremamente calmo, paciente. Só que chegou uma hora que ele não deu conta mais, irmãos. Ele não suportou tamanha reclamação daquele povo, porque o povo estava no deserto, já tinha sido liberto do Egito, atravessado o Mar Vermelho, e agora eles estavam reclamando mais uma vez. E desta vez eles estavam pedindo carne para Moisés. Por quê? Eles diziam que lá no Egito, apesar da escravidão, do tempo ruim que eles viveram, lá tinha carne de sobra, tinha cebola, tinha tempero, tinha um monte de coisa. E ali no deserto eles ficavam comendo aquele maná todo dia. Quando eles viram o maná pela primeira vez, eles disseram: que comida maravilhosa! Nossa, como Deus é perfeito, maravilhoso. Mas, irmãos, pouco tempo se passou e aquele povo começou a dizer: que pão desprezível que Deus está nos dando todo dia. Nós queremos carne. E aquilo, irmãos, irritou a Deus. E eu quero ler para você qual foi a reação de Moisés diante de tanta reclamação. Olha o que está escrito em Números capítulo 11, o versículo 10 ao 15. Preste muita atenção. Moisés ouviu todas as famílias reclamando à entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso Moisés se revoltou e disse ao Senhor: por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo esse povo? Por acaso eu gerei ou dei à luz esse povo? Por que me pedes agora para carregá-lo nos braços, como a mãe carrega o bebê que mama? Como levarei esse povo para a terra prometida que juraste dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamando, dizendo: dê-nos carne para comer. E agora sozinho eu não sou capaz de carregar todo esse povo. O peso é grande demais. Senhor, se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois assim eu não veria esta calamidade. Olha isso, irmãos. Aqui então nós vemos Moisés extremamente revoltado, desgastado, porque ele estava passando por uma aflição realmente.
E eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente se frustra, sabe por quê? Porque a gente acha que Deus vai nos levar somente a pastos verdejantes, somente a caminhos tranquilos, aonde tem aquela aguinha tranquila, tudo dá certo. E de repente, irmãos, Deus vai nos permitindo caminhar por lugares tenebrosos, a vale da sombra da morte. Quantas vezes você, talvez está me ouvindo aqui, já passou por situações difíceis que você achou que não ia suportar? Por que, irmãos, Deus faz isso? Para muitas vezes tratar no nosso coração e para nos mostrar que Ele é que está no controle de tudo. Amém? Eu sei que Deus está falando com muitos de vocês aqui que muitas vezes ficam indignados. Por que tanto sofrimento, tanto deserto na vida de vocês? E Moisés estava passando por isso. E esse povo reclamando, e Moisés começou a falar: Deus, por que você me chamou para essa obra? Por que você colocou esse povo para eu cuidar? Por acaso foi eu que gerei esse povo? Tipo assim, Deus, se vira, esse problema é teu. Irmãos, e aí eu não vou continuar aqui porque senão vai tomar muito tempo. Mas Deus então fala para Moisés em seguida, você pode ler na sua casa, Números capítulo 11. E aí Deus fala para Moisés assim: Moisés, faz o seguinte então, separa 70 homens e eu vou derramar do mesmo Espírito Santo que eu derramei sobre você, eu vou derramar sobre esses homens e eles vão te ajudar na caminhada com Deus. Então, naquele momento Moisés falou: tá bom, eu vou fazer isso que você me pediu, mas me responde uma coisa então, como é que nós vamos alimentar esse povo aqui? Só de soldados aqui no deserto, nós temos 600 mil homens. E como que nós vamos alimentar não somente ele, mas todas as mulheres, crianças, idosos, não somente por um dia, mas por um mês? Como é que nós vamos dar carne para esse povo todo? E aí ele continua dizendo: será que ainda que a gente matasse todos os rebanhos que a gente tem, que a gente pescasse todos os peixes, será que ainda assim a gente conseguiria alimentar esse povo? Só que aí, irmãos, Deus fala para Moisés o seguinte: Moisés, será que o meu poder está limitado? Será que eu sou limitado a essas coisas que você me falou? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Amém? Irmãos, naquele momento a Bíblia diz que Deus soprou um vento que veio do mar para o deserto e naquela hora veio codornas de todos os lados. Eram milhares e milhões de codornas e alimentou toda aquela multidão, não somente por um dia, mas por todo o mês, conforme a palavra do Senhor havia dito. Então, irmãos, eu quis trazer esses dois exemplos aqui para vocês entenderem que muitas vezes a gente pode se frustrar sim, a gente pode se decepcionar, mas nunca duvidar do amor e da bondade de Deus. Amém? É isso que o diabo quer, que você comece a duvidar do amor de Deus, só porque Ele não fez o que você pediu, só porque muitas vezes você orou por uma cura e aquilo não aconteceu. Irmãos, quantas vezes a gente se decepciona, mas hoje eu quero te aconselhar. Volte o seu coração para o Senhor, confie no amor dEle e na sua misericórdia, porque Deus sempre sabe o que faz, amém? E a culpa nunca é dEle, a culpa é de nós mesmos, é do nosso pecado, é da maldade deste mundo, não tem nada a ver com o caráter do nosso Deus, aleluia. É por isso que agora eu quero orar por você, eu quero interceder pela sua vida, pela sua casa, e eu quero orar também pela sua cura, porque muitas vezes eu orei, irmãos, e Deus não curou. Deus não fez o que eu pedi, mas isso não impede eu de acreditar que Deus é bom, que Ele continua curando e abençoando. Então até o último momento existe esperança. Aliás, a esperança nunca morre, ela se chama Jesus. Glória a Deus. Olha, então eu vou orar por você aqui agora. Se você puder, você vai estender as suas mãos. É claro que você deve estar segurando o seu celular, mas então coloque a mão onde você está sentindo dor, onde você tem alguma doença, você precisa de uma cura, ou até mesmo coloque a mão no seu coração e eu creio que Deus vai operar poderosamente. Amém? Feche os seus olhos e não se esqueça, no final, compartilhe com quem mais precisa desta oração. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste dia e eu quero Te agradecer, Deus, por esta palavra. Que palavra forte e abençoada o Senhor nos entregou hoje. Oh, Deus, muitas vezes nós nos decepcionamos. Muitas vezes a gente se desgasta, assim como Moisés. Moisés ficou completamente desnorteado ao ver aquele povo reclamando e ele começou a questionar ao Senhor, mas o Senhor em momento algum o acusou. Pelo contrário, o Senhor trouxe uma resposta, o Senhor trouxe calmaria ao seu coração. Oh, meu Deus, meu Pai, muitas vezes nós estamos aqui, Deus, angustiados, porque nós estamos rodeados de pessoas que só reclamam, pessoas que não acreditam no mesmo Deus que nós. Oh, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas que agora estão me ouvindo e que muitas vezes são o único cristão na família. Oh, Deus, tem misericórdia, nos capacite a perseverarmos até o fim. Nos ajude, Jesus,
a darmos o nosso melhor, mesmo quando as pessoas não fazem por merecer. Nos ajude, meu Pai, a perdoar, a demonstrar compaixão, porque é exatamente isso que o Senhor nos manda fazer. Oh, meu Deus, nós queremos ser misericordiosos assim como Tu és. Queremos, meu Pai, orar pelos nossos inimigos e não fazer como Jonas fez, que muitas vezes ficou desejando mal pelos seus inimigos. Pai, tem misericórdia do nosso coração que precisa tanto aprender. Quantas pessoas agora aqui, meu Deus, estão orando, pedindo por domínio próprio, pedindo para ser mais pacientes, mais calmos. Muitas vezes se desesperam, reclamam, xingam, e essa não é a vontade do Senhor para essas pessoas. Tem misericórdia de nós, meu Pai, e nos ajude a orar todo dia, de manhã à noite. Nós queremos ser mais crentes, mais firmes, queremos ser pais melhores, maridos melhores, esposas, mães. Nos ajude, Senhor, nós precisamos de Ti. E neste momento, meu Pai, eu oro por esta pessoa que está agora enferma. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia. Tu és a nossa única resposta, a única saída. Tu és o médico dos médicos. Jesus, estende as Tuas mãos agora sobre a enfermidade. Vai colocando, meu Pai, da Tua mão sobre este corpo doente, sobre esta enfermidade, sobre essa dor muscular. Ó Jesus, vai queimando todo o mal. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, tudo aquilo que não vem de Deus para essa pessoa. Eu repreendo agora todo pensamento de morte, pensamento de derrota, está expulso em nome de Jesus. Pai, coloca a Tua mão de poder agora, vai operando, Espírito Santo, envia os Teus anjos para guerrear em nosso favor e que o Senhor nos dê a paz, a alegria, a prosperidade. Senhor, quantas pessoas agora estão endividadas, não conseguem ter o sustento para casa e ficam muitas vezes andando de um lado para o outro, mexendo nas redes sociais, sem forças para orar, para Te buscar. Oh, meu Deus, nos tira desse deserto, dessa zona de conforto, nos ajude, meu Pai, a tomar decisões, a fazer a nossa parte, e eu creio que o Senhor fará a sua parte. Oh, meu Deus, nos perdoe, porque muitas vezes nos frustramos por colocarmos expectativas em algo que o Senhor nem prometeu, mas nós muitas vezes queremos porque queremos. Que o Senhor tenha compaixão de nós, Pai. Estamos aprendendo ainda a caminhar contigo e nós queremos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Ajuda-nos, ó Deus, a viver neste mundo tão difícil e que nós possamos viver um dia de cada vez, porque o próprio Senhor Jesus disse que basta cada dia o seu próprio mal. Nos ajude, Senhor, fica conosco e que a Tua bênção, que a unção do Espírito Santo repouse sobre cada pessoa, hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.